SFT. Informação, emoção e adrenalina. É na Band. Minas Urgente e oferecimento. Limpador perfumado Azulim. Casa limpa perfumada, qualidade Start. Prestação de contas na rodada de entrevistas com os prefeitos da região para falar dos primeiros meses de governo. O convidado de hoje é o prefeito de Tupaciguara, Neto. Violência nas estradas. 3 acidentes graves marcaram as últimas 24 horas nas rodovias da região. 14 milhões de reais. Esse é o valor que pode ter sido desviado em um esquema de sonegação fiscal. Cigarro cobiçado. Mais de 400 caixas do produto foram furtadas de depósito em Uberaba. Médico do Povo, vamos falar da sua saúde ao vivo com o especialista. Mande suas perguntas pelo Bandzap. Hoje é quarta-feira, 30 de abril e o Minas Urgente está no ar. É isso mesmo, uma ótima tarde para você ligado na tela da Band Triângulo. Eu, Ricardo Bagnetti, junto com toda a nossa equipe, estamos chegando, claro, com muita informação para você. Desejando a todos uma ótima quarta-feira e olha só, hein? Véspera de feriado, cara de sexta-feira para muita gente. Para quem pode, vai esticar o feriadão, serão quatro dias de folga, né? Aqui, o nosso jornalismo, você sabe, não para. Aqui é o seguinte, jornalismo dinâmico com credibilidade. Para fazer a diferença no seu dia, é aqui no Minas, o programa da Hora do Almoço que faz questão da sua participação. Quer ver só? Bandzap liberado para você aí, então, comentar os assuntos de hoje, participar comigo aqui ao vivo. Tem aí um flagrante, uma reclamação, quer colocar a boca do trombone aqui, você tem voz ativa. E a gente está ao vivo também no nosso YouTube, você já pode seguir o nosso canal, acompanhar as nossas redes sociais, @BandTriângulo, no Instagram e no Facebook, sempre muita notícia atualizada para você. As minhas redes sociais, @Bagnetti, se quiser acompanhar, a gente fica feliz também. Ó, quarta-feira, dia da gente falar da sua saúde no quadro Médico do Povo. E é só no Minas Urgente que tem essa prestação de serviço para você. Bandzap aí então à sua disposição. Mande o nome e a idade e a sua dúvida, aquela dormência nos pés, uma dor de cabeça que não passa, a dengue que está te dando aí aquele sofrimento, mande sua pergunta para cá, o nosso médico responde para você, tá certo? E daqui a pouquinho a gente recebe ao vivo uma entrevista exclusiva aqui no nosso Minas Urgente, prefeito de Tupaciguara, prefeito Neto, fazendo a prestação de contas dos primeiros meses de governo. Alô, amigos e amigas de Tupaciguara, daqui a pouquinho ao vivo aqui no nosso Minas Urgente. Vamos começar falando do dia que começou cinzento na região, muita neblina em algumas regiões, né? Essa mudança de tempo, a temperatura acaba interferindo de certa forma e olha só, acidentes provocados por conta da neblina. Aqui em Uberlândia, tá logo no comecinho do dia, aí então foi preciso prestar socorro às pessoas que se envolveram nesse acidente. Gustavo Galvão agora no sol, tem as informações. Boa tarde para você, Galvão. É isso mesmo, Bagnetti, muito boa tarde para você, uma excelente quarta-feira a todos que acompanham a programação da Band Triângulo Minas Urgente. Quem levantou cedo para trabalhar se deparou com um nevoeiro em um alto nível aqui na cidade de Uberlândia, região do Triângulo Mineiro, e, por consequência, teve que tirar, sim, o agasalho do guarda-roupa, porque pela manhã o dia começou muito frio. Segundo o Instituto Clima Tempo, mínima de 17 e máxima de 26 graus aqui para a maioria dos municípios das regiões do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Mas, como diz o ditado, neblina que bate. É o sol que arde nesse momento, um sol muito forte aqui na cidade de Uberlândia e ainda, de acordo com o Instituto Clima Tempo, não existe nenhuma previsão de chuva para essa quarta-feira e amanhã também, feriado do Dia do Trabalhador, ou seja, mas a população deve ficar em alerta porque essa semana vai ser marcada pela chegada da frente fria do outono. Então, todo cuidado é pouco aí, porque esse tempo ele é mais propenso a doenças respiratórias e também, né, por consequência, as neblinas, que são comuns nessa época, pode gerar, sim, acidentes como aconteceu hoje aqui na cidade de Uberlândia. Então, alerta ligado, viu, Bagnetti?
Obrigado, Galvão, pelas primeiras informações de extrema importância. Falávamos, então, estamos às vésperas de mais um feriado prolongado. É importante para você se programar aí, né, as atividades que pretende fazer. Vai trabalhar, vai descansar, vai viajar, vai pegar a estrada. Daqui a pouquinho eu vou trazer para você aí uma sequência de acidentes aqui na nossa região, já nesse início de feriado, que é lamentável, muitos relacionados também a essa neblina. Você está vendo, ó, difícil de enxergar um palmo na frente do nariz, então todo cuidado é pouco. Daqui a pouco eu mostro para vocês esses acidentes, tá certo? Bora fazer um intervalo rápido aqui no nosso Minas Urgente. Na sequência, entrevista exclusiva com o prefeito de Tupaciguara. Não sai daí, eu volto já. Terça e quarta do Hortifruti é no Bernardão. Espia aí. Cebola extra, cará, banana nanica, limão ou mamão formosa, R$ 3,99 o quilo. Leite Bonolate 1 litro, R$ 4,29. Macarrão com ovos Santa Amália, 500 gramas, R$ 3,79. Costelinha suína congelada sadia, R$ 18,99 o quilo. Filé de peito de frango sadia, 1 quilo, R$ 19,99. Ovos brancos Rancho da Lua, cartela com 20 unidades, R$ 13,99. Compre também pelo site bernardãoemcasa.com.br. Cuidar da família é Brasil demais. E vacinar nossas crianças e adolescentes na escola também. Vem, 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 todo mundo vacinar. Vacinar é nossa força, vem tudo vacinar. Vem, 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 vem aluno e professor. Educação e saúde juntas, nas escolas públicas de todo o país. Vacinar é nossa força, vacina sempre Brasil. Ministério da Educação, Governo Federal. Em 100 dias, transformamos Tupaciguara, reformamos escolas, fortalecemos a saúde, vamos construir novas casas, geramos mais empregos e fizemos o melhor carnaval do Triângulo. E ainda tem muito mais vindo por aí. É tanta conquista que 30 segundos não são suficientes para contar. Prefeitura de Tupaciguara, 100 dias de trabalho por toda a cidade. Mais educação, mais saúde, mais ações sociais para você. Prefeitura de Tupaciguara. 100 dias de trabalho por toda a cidade. Mais educação, mais saúde, mais ações sociais para você. O Minas Urgente dá sequência na nossa rodada de entrevistas exclusivas com os prefeitos da região para falar dos primeiros meses de governo. Quais as principais ações e desafios de cada cidade com a nova gestão? Vamos fazer aqui uma prestação de contas dos nossos governantes com você, cidadão. O nosso convidado de hoje é o prefeito de Tupaciguara, Neto. Prefeito, seja muito bem-vindo, prazer em recebê-lo aqui no nosso Minas Urgente. Temos muito que prosear, né, prefeito? Com certeza, estou à disposição. Então não vamos perder tempo, não. Quero saber do prefeito aí os desafios, né? Como é que o prefeito resume esse início de 2025 na nossa querida cidade de Tupaciguara? Perfeitamente. Eu quero primeiramente agradecer a Deus, em segundo lugar, cumprimentar vocês da Band. Obrigado mais uma vez por esse espaço, para a gente poder discorrer um pouco sobre o nosso trabalho durante esses 100 primeiros dias. Quero cumprimentar todos os tupaciguarenses que estão me vendo aqui, né, e cumprimentar o pessoal da região também, e dizer que, para mim, é uma alegria ser o primeiro prefeito reeleito de nossa cidade. Então, me sinto uma responsabilidade ainda maior, sabe, Bahia? Para que a gente possa realmente... Quero falar que nesse segundo mandato, quero trabalhar muito mais do que eu trabalhei no meu primeiro. E está aqui um exemplar aqui, que todos os tupaciguarenses receberão em suas casas uma prestação de conta do nosso trabalho nesses 100 primeiros dias. Mas em primeira mão, acompanha aqui no Minas Urgente, nesse bate-papo com o prefeito Neto. São muitas pastas aí, mas vamos começar pelas prioritárias, acredito eu. Começar pela educação. Prefeito, reforma, ampliação de escolas, incluindo na zona rural, né? Sim, inclusive nós temos 2 distritos, 2 povoados que também receberam, né, o cuidado da nossa administração com reformas, trocamos telhado, pintura e, sobretudo, né, nós fizemos uma climatização nessas salas de aula. Então, foi um investimento que nós fizemos, é algo inovador em nossa cidade e, além do que, também, a gente sempre está lembrando dos nossos alunos, da comunidade escolar, que os nossos alunos receberam kit escolar, pastas, receberam bolsinhas. Então, todo o investimento voltado para o aluno, a nossa administração já começou com tudo fazendo isso. Além da infraestrutura, com a reforma das escolas, você dá
né, uma qualidade ali, então, para os alunos, também todo esse material escolar fornecido pelo município. É uma preocupação da sua gestão, Sim, né, porque às vezes a gente pensa naquele pai, né? Naquele pai que tem 3, 4 filhos e às vezes um apoio da prefeitura, o braço da administração alcançando eles, fornecendo tênis, material escolar, fornecendo uniforme escolar, né? E além do que, na gestão passada, a gente entrou com a inclusão digital, né? Proporcionando tablets para os meninos, com toda a metodologia digital para eles. E, claro, não deixando de lado também o ensino tradicional, que a minha prioridade é saber que esses meninos vão sair da escola lendo, escrevendo e interpretando texto, enfim, pronto para o ensino fundamental. É como o prefeito falou, né? O primeiro da história de Tupaciguara a ser reeleito. Então, esse trabalho, ainda pegando o exemplo da educação, é um trabalho de continuidade, né? Continuidade. O que foi melhorado pode ficar ainda melhor. Com certeza. Eu acho que com a votação expressiva que eu tive nessa eleição, com quase 77% dos votos válidos, isso aumentou ainda mais uma responsabilidade e o grau de exigência do munícipe aumentou também. Então, eu tenho que entregar muito e eu vou fazer isso, eu vou trabalhar muito, vou trabalhar diuturnamente para que eu possa ser um prefeito melhor do que eu fui no primeiro. Prefeito Neto, outra pasta de extrema importância que impacta diretamente na vida do cidadão é a saúde. Saúde. Né? Como é que foi esse trabalho de continuidade, aquisição de novos equipamentos, aparelhar as unidades de saúde? Como é que foi esse trabalho nesses 3 primeiros 4 meses de 2025? Bom, eu peguei uma cidade que nem nascia criança. Hoje, Tupaciguara, eu tive o privilégio, né, menos de 2 anos, o 300ª criança que nasceu em Tupaciguara, eu estive lá junto com os familiares. Então, hoje, Tupaciguara, além do nascimento de criança, a gente fez com que aumentasse. Antigamente, a gente dependia muito das cidades vizinhas, como Uberlândia aqui, para fazer cirurgia como hérnia, vesícula, apêndice e cirurgias de catarata. E hoje estamos realizando tudo em nossa cidade. Então, é claro que a gente quer aumentar mais ainda a oferta de serviço. Hoje, com a reforma, além da abertura do hospital, a reforma do pronto-socorro, né? Abrimos uma clínica de fisioterapia que hoje é nossa, né? Fizemos a revitalização do Centro de Especialidade Odontológica, que a gente atende regionalmente também. Foi tudo revitalizado, com cadeiras novas. Então, assim, tudo pensando na população de Tupaciguara e criamos também, na gestão passada, o Centro de Especialidades Médicas, passando de 100 e agora esse ano aumentamos de 100 para 11. E aproveito a oportunidade aqui, eu sei que isso aqui alcança muito, aparelho de endoscopia e colonoscopia, que foi um investimento na ordem de R$700 mil, e agora trazendo o gasto para poder atender a nossa população. É o cidadão de Tupaciguara sendo atendido em Tupaciguara, mas também, né, em casos extremos, se precisar recorrer a Uberlândia, cidades vizinhas, tivemos aquisição de novas ambulâncias, de novas viaturas, teve esse reforço na frota da saúde, né, prefeito? Sim, adquirimos agora atendendo o SAMU, né, mais 2 outras agora para poder atender o hospital e para dar cobertura total em nosso município, porque é uma preocupação que a gente tinha. E são ambulâncias de semi-UTI, que tem condições de salvar uma vida trazendo aqui, porque a alta complexidade, nós dependemos da cidade de Uberlândia, sabe, a pequena e a média a gente tem feito. E estamos ampliando ainda mais. E outra coisa, quero dizer para vocês que pegamos uma prefeitura, a área da saúde, com 12 leitos, passamos para 34 e agora vamos para 45 leitos e um novo centro cirúrgico. Temos 2, vamos ampliar para mais um, se Deus quiser. E a gestão da saúde, o prefeito também conseguiu centralizar, você tem agora, né, esse centro administrativo da saúde que você reuniu toda essa gestão da saúde. Sim, agora nós vamos inaugurar, dentro de 10 dias no máximo, a Central de Regulação Municipal, onde vai ser tudo concentrado ali, o transporte, o TFD, a epidemiologia, um só espaço. Algo que ficava distante uma da outra, agora nós vamos ter um espaço próprio para não ter aquele negócio, tem que ver ali, tem que ver ali. Não, agora tem um espaço para a gente poder dar mais agilidade e, sobretudo, qualidade de vida para a nossa população. Ó, prefeito Neto, então, trazendo informação em primeira mão, hein? Vai inaugurar daqui 10 dias e a gente já está antecipando aqui. Agora, prefeito, é importante a gente fazer uma retrospectiva que no seu primeiro governo, né, lá há 4 anos atrás, o prefeito assumiu no meio de uma pandemia, né? Era uma outra realidade, era, né, uma situação caótica, diferentemente do que a cidade hoje ela recebe em termos de saúde, né? Com certeza, foi um momento terrível, acho que para todos nós, né? Muitas vidas sendo ceifadas com relação a isso, mas os desafios não param, né? Olha para você ver, o pessoal da zona rural, estou pegando um gancho aqui para dizer também que eles não tinham atendimento odontológico,
às vezes tinha atendimento médico, mas era dentro das escolas, às vezes aí a gente veio com posto de atendimento à saúde, através dos contêineres, todos climatizados. Hoje nós temos atendimento, como é que uma mulher faz um Papa Nicolau dentro de uma sala de aula? Hoje nós temos um espaço próprio, dentro lá no Brilhante, no povoado do Brilhante, dos Bálsamos, também no assentamento, que faz todos esses tipos de exames, atendimento a médico, odontológico. E hoje o pessoal também, os agentes de epidemiologia também vão até lá, os agentes de saúde também vão até o povoado também. Então, algo que não tinha, que nós levamos para lá. Então, a gente está tendo um olhar muito grande para a zona rural também. Eu falo assim, eu estou lembrando da zona rural também, que eu falo que Tupaciguara depende muito do agronegócio. A gente tem procurado dar manutenção e conservação às estradas vicinais. Eu sei que é um grande desafio, a chuvarada, esse ano choveu bastante. Máquina quebra, a gente sempre tem que estar reforçando tudo isso. Asfaltamos 2 serras, asfaltamos da rodovia sentido ao povoado Brilhante, 5 quilômetros, falta somente mais 2. Isso a gente vai concretizar nesse governo nosso. Eu quero fazer isso primeiro, no máximo, no segundo ano. Tá certo. Compromisso do prefeito Neto aqui no Minas Urgente. Está falando dessa preocupação de atender a comunidade. Como é que está o projeto de casas populares, o projeto habitacional em Tupaciguara, prefeito? Isso no primeiro mandato a gente conseguiu já preparar toda a área, no terreno nosso, água, esgoto, pavimentação asfáltica, meio-fio, calçadas. Agora nós pedimos à CEMIG, eu tive em contato com a CEMIG, para poder levar o posteamento, a extensão também da rede elétrica e o braço da iluminação. E claro, nós estamos num projeto 100% LED e vamos concluir. Esse ano, se Deus quiser, nós vamos fazer Tupaciguara 100% LED. Nós estamos 85%, faltando somente 15% para a gente concluir 100%, Tupaciguara 100% LED. E nesse espaço aí, a gente já está em fase, já está em fase licitatória para a gente começar a construir as 25 primeiras casas. E a gente já está lutando junto ao governo federal também para a gente ampliar, porque eu sei que o nosso déficit habitacional precisa ser ampliado, só que nós já preparou tudo. Enquanto veio o programa, nós já estava com a cama pronta. Então, e além da área social que você está dizendo aí sobre a questão de habitação, a gente quer poder avançar cada vez mais nisso. Aproveito a oportunidade para falar que também em breve, vocês são nossos convidados aí, vai ter a retomada da Guarda Mirim, fazendo com que nossos jovens de 14 a 24 anos possa inserir no mercado de trabalho. A gente quer fazer com esses jovens verdadeiros cidadãos, não ficar enveredado no mundo errado. Então nós queremos dar oportunidade, porque hoje nós tínhamos uma obra em Tupaciguara, no coração da cidade, que chama Complexo Esportivo Luiz Humberto Carneiro, que foi um deputado, um grande amigo, irmão, meu líder. Admirado e nós por todos. fizemos a homenagem a ele do Complexo Esportivo. Hoje passa mais de 10 mil pessoas no Complexo Esportivo. Então nossos jovens estão praticando esporte e agora a gente quer dar um rumo para ele. Trazendo isso, linkando ele ao comércio local, possibilitando ele ainda que ele se torne um grande cidadão. E diante disso, falando em desenvolvimento econômico também, nós tínhamos um distrito industrial, ocupamos todas as áreas que estavam desocupadas, criamos um novo centro empresarial, que inclusive já veio empresa aí de Santa Catarina, uma empresa de postes, que está gerando emprego e renda, e é isso que eu acho que é o papel do prefeito, é fazer que a questão do desenvolvimento econômico, e sobretudo, eu acho que é o desenvolvimento humano, que a gente quer para a nossa população. E todas as áreas estão interligadas, né, prefeito? Não tem como a gente dissociar um assunto do outro. Falando do saneamento básico, questão das adutoras que estão sendo ampliadas, como é que está esse trabalho, como é que está essa obra? Eu falo que isso, para mim, é uma coisa que às vezes, eles até brincam para mim, fala assim, saneamento não dá voto, mas a nossa gestão investiu em 13 milhões em saneamento básico. Mais de 200 famílias foram contempladas, onde não tinha água nós levamos, onde não tinha esgoto, levamos o esgoto tratado para eles. Tem mais ainda, tem uma parte que a gente vai concluir ainda, está faltando esse restante, mas essa adutora foi algo que, se hoje Tupaciguara tem 26 mil pessoas, de acordo com o censo do IBGE, mas eu acredito que tem muito mais. Só de hidrômetro tem mais de 11 mil, eu creio que Tupaciguara tem 30 mil habitantes. Então, com essa nova adutora, com a maior capacidade de abastecimento, hoje se dobrar, eu acho que nós conseguimos abastecer a cidade. Se caso venha a dobrar, hoje nós temos condição e eu tenho um desejo de fazer um reservatório maior ainda, mas o meu grande legado que eu quero deixar, findando os 4 anos, é fazer a estação de tratamento de esgoto, que há 112 anos nós precisamos. Embora a gente já deu um grande passo. Aí tinha um esgoto a céu aberto, nós fizemos emissários mais de 100 quilômetros, um investimento de 6 milhões de reais, e tirou o pessoal do mau cheiro ali, daqueles mosquitos,
que foi um investimento alto, sabe? E agora a estação de tratamento de esgoto. Outro desafio também, prefeito, acredito que de todas as cidades, é justamente os resíduos sólidos, o lixo, né? Como é que o senhor tem tratado essa questão do descarte do resíduo sólido? O pessoal fala do lixão. Nossa, foi uma polêmica durante a campanha, mas isso a gente já tinha um plano, caso fosse reeleito. Então nós já temos um plano de recuperação de áreas degradadas que em breve vai acabar. E a gente vai dar outra destinação dos resíduos sólidos para que realmente aquele espaço, amanhã ou depois, seja uma área reflorestada e, quem sabe, uma área também de lazer, porque realmente hoje em dia, nos tempos atuais, nós temos outras alternativas. E eu estou correndo atrás disso. Inclusive, já até o aporte financeiro já consegui. Então, a gente está bem encaminhado nisso aí. Segunda-feira tem uma reunião para que a gente possa avançar ainda mais nesse assunto. Prefeito, nosso tempo está quase acabando, mas vamos falar de futuro. Que mensagem que o senhor deixa para a população de Tupaciguara que está nos assistindo agora? Ah, sim, querida. Mas antes disso, Tupaciguara está próximo de completar o aniversário dela. A gente não pode fazer aniversário sem festa. E fala de aniversário, as crianças terão, né? Eu falo que as crianças de Tupaciguara têm um maior carinho por elas. Elas tiveram um carinho muito enorme comigo na campanha. Eu quero retribuir, nós vamos fazer um aniversário da cidade, fazer uma festa legal para as crianças. Mas quero também falar para as crianças mais velhas, um pouquinho, que nós vamos ter uma festa, claro que é uma festa para a família. Eu quero convidar todos para a Expo Capitu, vai ter o Zé Neto Cristiano, que é uma parceria entre a Prefeitura e o Sindicato Rural, sabe? Quero cumprimentar aqui a Cátia, a nossa presidente aqui. Nós estamos aí com festa de portões abertos aí, o Zé Neto Cristiano, o César Menotti Fabiano, Fidume Jeca, nós temos também o Fernando Sorocaba, os artistas locais trazendo alegria, além do rodeio maravilhoso. É uma festa, é uma das melhores festas, né, que Tupaciguara tem, é a Expo Capitu, além do carnaval, que a gente sempre está apoiando, resgatamos o carnaval, e esse ano foi uma festa maravilhosa, fomos até reconhecidos pela festa que nós fizemos lá. Prefeito, convite aceito, tá certo? Okay. Em nome do Grupo Bandeirantes, quero agradecer a sua presença aqui, convite renovado, parabéns pelo trabalho, até a próxima entrevista. Eu e o prefeito Neto vamos fazer um intervalo rapidinho, não saia daí, Minas Urgente volta daqui a pouquinho com o Médico do Povo. Até já. Tem amor que atravessa o tempo e fica, na lembrança, no cheiro do bolo, no tempero certo. Amor de mãe é receita que não se esquece e começa com os melhores ingredientes. Chão de dentro bovina, R$ 35,90. Filezinho de frango sadia, R$ 17,80. Mussarela peça pedaço, R$ 34,80. Café Barão, R$ 29,98. Skol Pilsen, R$ 3,98. Mãe, amor que fica. Supermercados BH. Beba com moderação. Em maio, o Triângulo da Sorte vai realizar os seus sonhos. Domingo tem carro, moto e muito dinheiro. E só no quarto prêmio tem um Fiat Argo mais uma Honda Bis mais R$30 mil. Isso mesmo, carro, moto e muito dinheiro. Ajude e concorra. Do primeiro ao terceiro prêmio, R$10 mil em cada. No quarto prêmio, um Fiat Argo mais uma Honda Bis mais R$30 mil. Isso mesmo, carro, moto e muito dinheiro. Mais 20 giros de R$1.500 cada. Agora você pode pagar pelo Pix. Sabe o que é sucesso em Uberlândia? Ajudar nossas crianças, adolescentes e idosos. Olha só. Use seu imposto de renda para ajudar projetos da nossa cidade. É só indicar que o imposto pago vá para os fundos da criança e do adolescente e do idoso. Não muda nada para você e os recursos ficam em nossa cidade para educação, esporte, cultura e muito mais. A nossa ajuda muda o mundo de muita gente. Médico do Povo. Oferecimento Cardion. A primeira clínica privada do Brasil, certificada em qualidade pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Minas de volta, lembrando você que daqui a pouquinho temos Médico do Povo, o Bandzap está liberado, já mande suas perguntas, nome e idade, para ficar mais fácil da gente responder, tá certo? 3 acidentes graves nas nossas rodovias nas últimas 24 horas. Carlos Vilela, ao vivo, trazendo para a gente as informações. Boa tarde, Vilela. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde a todos ligados no Minas. 3 acidentes, 2 deles de extrema gravidade, 2 numa rodovia de grande perigo aqui da região, que é a 497. Nós começamos falando, Bagnete, de um acidente que aconteceu no comecinho da madrugada, era pouco mais de meia-noite, quando uma carreta carregada com farinha de trigo seguia sentido
Prata, Uberlândia. A polícia não sabe devidamente os motivos pelos quais o condutor teria perdido o controle desta carreta, se houve outro veículo envolvido neste grave acidente. O fato é que ela acabou tombando, se arrastando na rodovia, batendo na ponte, arrebentou a mureta da ponte e despencou de uma altura de mais de 15 metros até cair com a cabine no riacho. A carreta ficou totalmente destruída, a imagem assustadora de como ficou, e não bastasse, ela acabou pegando fogo. O condutor, infelizmente, morreu carbonizado. A Polícia Rodoviária Estadual esteve no local de imediato, fez todo o trabalho ali para poder fazer o resgate da carga, mas trabalho mesmo vai dar para colocar essa rodovia em condição de tráfego, vai ficar por conta do pessoal do guincho, porque é muita carga espalhada na rodovia e há uma carreta extremamente grande para ser retirada. Nós conversamos com o profissional do guincho que fala sobre o que vai ser feito para que tenha condição de tráfego a 497. Veja. Ali vai demandar a pá carregadeira, né, para fazer a limpeza da pista, guindaste para fazer o içamento do cavalo e da carreta, e acredito que vai demorar um pouco. Vai ficar interditado até fazer a limpeza aqui, até com questão de segurança. Tá aí, muito serviço, muito trabalho. Agora, Bagnetti, em decorrência deste acidente, um outro acidente já no finalzinho da madrugada, início da manhã, no momento de extrema cerração, uma neblina intensa que pouco acontece aqui nesta trecho da 497, um acidente gravíssimo onde a Polícia Rodoviária Estadual fazia o bloqueio por conta desse acidente. Um caminhão-baú chegou com muita velocidade, que acabou rodando na pista com relação ao bloqueio. Momento em que outra carreta não conseguiu parar, atingiu este caminhão-baú. O caminhão foi jogado para fora da rodovia, o motorista teve ferimentos graves. Em decorrência desse acidente também, o militar que fazia o bloqueio ali foi atropelado, ele foi arremessado para fora da rodovia. Felizmente não corre risco, não teve ferimentos muito graves. E nós conversamos também com pessoas que presenciaram este acidente pouco antes do acidente da ponte, já no início da manhã, e que causou um congestionamento enorme na 497, no horário de pico de movimento. Veja o depoimento de um policial penal que estava indo para o trabalho e que presenciou tudo e por muito pouco também não foi uma vítima fatal. Eu estava vindo sentido Prato para assumir o plantão, quando me deparei com o acidente do caminhão branco, né, baú, cruzando a pista. Ele estava cruzado, pensei que ele havia rodado. Aí tinha cone de sinalização, tinha outra viatura sinalizando. Eu parei na lateral aqui, conversei com o sargento, foi quando ele gritou que estava vindo um caminhão. Eu joguei para a lateral, para o meio do mato com o meu carro, que acertou ele aqui. E eu vi na hora que acertou o sargento que projetou ele lá para o meio do mato. Ele acertou o outro caminhão que rodou na pista de novo e entrou para o meio do mato. Foi quando eu corri, tirei o sargento do meio do mato, coloquei ele na pista aqui, corri lá no caminhão e tirei o motorista das ferragens. Aí ele estava desorientado, coloquei ele deitado aqui, fiz o OPH inicial e o sargento estava consciente já, né? Estava um pouco desorientado, mas foi imprudência mesmo, porque eu passei por esse caminhão, né? Esse que ocasionou aqui o acidente, eu passei por ele, ele estava 135 por hora aqui na descida. Então, assim, foi questão de imprudência mesmo, sabe, no meu ver. E se o sargento não grita, ele tinha imprensado o meu carro ali junto com outro caminhão, né? Teria sido fatal para nós três aí. Mas, graças a Deus, Deus colocou as palavras na boca dele para gritar na hora e tentar correr, né? E graças a Deus ele também tá bem. Tá aí 2 acidentes na 497, mas não ficou só nisso, Bagnetti. Na MGC 223, outra perigosa rodovia, essa que liga Araguari a Tupaciguara e também a Caldas Novas. No início da madrugada também, uma carreta carregada com madeira tombou no meio da rodovia. A pista ficou totalmente interditada até que fossem feitas as devidas remoções. Neste caso aí, o motorista teve mais sorte, ferimentos mais leves, mas 3 acidentes de uma só vez, de uma só madrugada aqui na região, chama atenção. Bagnetti, só alertando mais uma vez, esses tempos agora são de baixa visibilidade na madrugada. A neblina é sim um fator de complicação e de perigo para quem viaja ou até quem transita pela cidade, não é mesmo? Não dúvida nenhuma, viu, Carlos Vilela? E a gente reforça isso porque estamos às vésperas de um feriado prolongado. Enquanto você trazia as informações e a gente acompanhava as imagens, me chama a atenção nas 2 rodovias, aí então, que liga a cidade do Prata, que liga a cidade do Tupaciguara. Repare você, asfalto novo,
bem sinalizado, porém sem acostamento. São duas rodovias que não têm acostamento. Por muito tempo, essas rodovias aí tinham um asfalto terrível, esburacado, né? O povo reclamava que entortava a roda, estourava pneu. Muito bem, as rodovias foram aí recuperadas, pavimentadas. Agora o pessoal chega o chinelo, que o asfalto tá bom, o povo acelera sem dó. Só que ela continua sendo estreitinha, continua não tendo acostamento e, num caso de uma emergência, não tem para onde correr. Olha aí, o asfalto está até brilhando, né? Mas num nevoeiro como esse, se o pessoal vem em alta velocidade, então é aquele problema. Se a estrada está ruim, reclama porque ela está ruim, dá prejuízo. Se a estrada está boa, aí então tem um problema do excesso de velocidade, da falta de consciência, a gente precisa mostrar uma situação como essa. Esperamos não termos que aí então divulgar durante o feriado mais acidentes na nossa região. Olha só, operação envolvendo sonegação fiscal e lavagem de dinheiro aqui na nossa região. Uma quadrilha que teria dado tombo aí de 14 milhões de reais. Cadê o Galvão com as informações? Fala, Galvão. É isso mesmo, Bagnete, operação deflagrada na manhã de ontem, denominada Sistema Paralelo, que apura, então, supostas irregularidades e também a sonegação fiscal, conforme bem dito por você, na ordem de 14 milhões de reais em 12 municípios das regiões centrais de Minas e Noroeste. Dentre eles estão João Pinheiro e Paracatu, que ficam ali no Noroeste. Então, esse processo de investigação se deu porque o esquema envolve integrantes da organização criminosa que promovia a abertura de empresas fictícias em nome de laranjas para realização de operações comerciais, compra e venda de celulares e também empréstimos pessoais com juros abusivos. Então, o Estado deixou de arrecadar 14 milhões de reais em ICMS por causa dessa operação, por causa dessas movimentações criminosas. Ricardo Bagnete. Informações, além do crime aí de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, né? Tá metendo a mão nos cofres públicos, a gente percebe aí, ó, as maquininhas para fazer a tramóia. A gente percebe que o pessoal era da pesada, hein? O pessoal civil tinha até metralhadora, se eu não estou enganado. Um armamento pesado, fortíssimo. Aí então um trabalho conjunto, Receita Estadual e as polícias, Ministério Público, para dar um basta nessa turma aí que vinha agindo na região noroeste do estado. Paracatu, vira e mexe, a gente tem falado aqui de problemas lá da bandidagem na região. E olha só, mais de 400 caixas de cigarro foram furtadas em Uberaba. Juliano Carlos é que tem as informações ao vivo, direto da cidade. Boa tarde para você, Juliano. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde a todos que nos acompanham. Mais um prejuízo muito grande aqui em Uberaba relacionado a essa carga que tem venda fácil e é alvo de criminosos. Os bandidos foram em um galpão na Avenida Marcelina Neves da Silva, no Parque das Laranjeiras. Conseguiram acesso após entrarem pelo muro de uma casa de festas, retiraram as telhas de zinco e foram para o interior do galpão. Arrombaram o portão, Bagnete, e utilizaram um veículo Fiat Palio que foi flagrado nas câmeras de segurança sendo carregado pelos criminosos e até um caminhão também baú foi utilizado nesta ação. Os bandidos levaram mais de 450 caixas de cigarros, cada uma continha mais de 500 pacotes de cigarros, totalizando um prejuízo de 550 mil reais. Mais de R$500 mil foi o prejuízo. O proprietário, a princípio, tinha olhado nas câmeras de segurança por volta de 11 horas da noite, estava tudo tranquilo. O crime aconteceu na madrugada e quando ele chegou pela manhã, se deparou com essa ação. Inclusive, os bandidos levaram o DVR, que grava as imagens das câmeras de segurança. Então, a polícia foi chamada, os policiais fizeram levantamentos, conseguiram, através de outros comércios e residências, essas imagens e várias equipes estão fazendo levantamentos e rastreamentos para tentar identificar, prender essa quadrilha e, quem sabe, recuperar essa carga que deixou um prejuízo muito grande. Bagnete. Ô Juliano, se eu não estou fraco da memória e você também não, recentemente a gente tem mostrado com uma certa frequência essa questão do roubo e furto de cigarros aí na cidade de Uberaba. Teve um que teve até confronto com a polícia lá, acabou em morte. Tá demais. Isso é impressão nossa?
Não, Bagnete, você está correto. Nós tivemos aí no final do ano passado um roubo em uma empresa no Jardim do Uberaba. Os seguranças acionaram a polícia militar junto com o proprietário. Após ver a ação nas câmeras de segurança, houve confronto, um bandido morreu, outro foi capturado, prejuízo muito grande e essa carga até hoje não foi encontrada. E como você bem disse, os criminosos estão preferindo esse tipo de material porque a venda é fácil, é alvo fácil para ser descartado. Só que os comerciantes têm que ficar espertos e não comprar produtos sem nota fiscal e sem procedência, porque se for preso por receptação, a ocorrência, a parada é resolvida na Polícia Federal. Bagnete. Falou aí disso, Juliano. Obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho você volta ao vivo aqui no nosso Minas Urgente. Falar em fraco da memória. Daqui a pouquinho o médico do povo coloca o Bandzap aí. Então, o pessoal já mandaram as perguntas, então, que o nosso médico responde para você. Não esquece não, tá? Olha só, mais uma informação antes do nosso médico. Um homem suspeito de atacar com uma faca uma mulher aqui em Uberlândia. Tem registros disso, inclusive. Cadê o Galvão que tem a informação? Pois é, Bagnete, essas imagens não param de circular nas redes sociais. Durante todo o dia de ontem, esse homem armado com uma faca, armamento considerado branco, mas não deixa de ser perigoso, ameaçava mulheres ali na região sul da cidade, mais precisamente no bairro Shopping Park. Até o momento a gente não sabe qual que era a real intenção dele, mas obviamente coisa boa não era. Então a polícia está na procura deste homem aí que verdadeiramente aterrorizou a vida das pessoas ali do bairro Shopping Park. Inclusive, a delegada Lia Valek postou esse vídeo nas redes sociais dela e disse que qualquer cidadão que porventura veja vestígios desse homem, é só entrar em contato com ela por meio das redes sociais que as providências vão ser tomadas, viu, Bagnete? Obrigado, Galvão, pelas informações. A gente está vendo as imagens aí. Atacar mulher, por que eu não acho um cara do tamanho dele? Valentão na hora que pega a mulher desprevenida no meio da rua. Quero ver encarar um camarada maior do que ele, se vai ser tão valentão como da forma que aparece nas imagens. Olha só, toda quarta-feira é dia da gente falar da sua saúde no quadro Médico do Povo. E essa nobre missão de cuidar da sua saúde é dele, doutor Rodrigo Penha. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo, Bagnete. Você? Saúde tá boa? Tudo ótimo. O doutor tá elegante, Cabelo penteado especialmente para nos atender aqui no Bandzap, aqui no Médico do Povo. Coloca para mim aí o telefone, tá aí embaixo, o Médico do Povo. Você pode fazer a sua pergunta, doutor Rodrigo Penha responde para você. Peço que mande a idade também, que ajuda, doutor? Sim, Fica mais fácil. Humberto, do bairro Granada. Humberto, já manda a idade, por favor. Boa tarde, doutor. Desejo saber se quem tem mielopatia cervical agressiva esquerdo e atrofia dos membros esquerdos pode se aposentar. É mielopatia. Mielopatia. Isso, mielopatia. Mielopatia é uma doença da medula espinhal. E aí essa doença pode provocar diversas alterações, por exemplo, com atrofia dos membros inferiores, ele não consegue se locomover. Claro, são doenças debilitantes. Então, na verdade, cada doença tem uma manifestação. Então, não é só saber a doença, mas saber qual a gravidade, qual a evolução dessa doença. Sem dúvida que você pode, primeiro procure um ortopedista, veja a gravidade, vê o neuro que está te acompanhando, ele faz um relatório. Aí você vai lá no INSS e entra com pedido e vai passar por um perito. E o perito confere os exames, os relatórios médicos e vê se a sua doença ela é considerada debilitante para você ter o afastamento por invalidez. E aí não só aposentadoria, mas como desconto de imposto de renda e outras coisas que podem te ajudar para você poder suportar essa doença. Doutor, olha só, E sobre a aposentadoria a gente pode fazer um convênio médico do povo, advogado do povo, já sai com o diagnóstico completo e orientação jurídica aqui também. Vamos lá para o Pontal do Triângulo, William, de Ituiutaba. Bagnete, meus pés ficam dormentes com frequência, os nervos parecem que estão duros, dói e formiga ao mesmo tempo. É importante falar para o doutor que eu sou diabético e tenho 45 anos. Obrigado, William, pela sua pergunta. William, eu já ia fazer a pergunta se você é diabético ou não. O diabetes em si, ele não é um problema e ele não vai causar esses problemas se ele for bem controlado desde o início.
Então isso não é acompanha todos os pacientes diabéticos. Isso é uma complicação do diabético de longo prazo sem controle, chamado neuropatia do diabético. E aí qual é o problema? O problema é que você vai perdendo a sensibilidade dos pés e aí você começa a ter ferimentos nos pés e não percebe porque já não tem dor. E aí começa a dar aquele pé que é chamado de pé diabético. Por isso que tem que ter bastante cuidado. O paciente que é diabético e tem esse formigamento nos pés, dificilmente a gente consegue reverter a sensibilidade. Por isso que você tem que ter um cuidado extremo. Tem que cuidar dos pés, cuidar das unhas, os calçados têm que ser bem confortáveis, tem que fazer rodízio de calçado, tem que usar meias confortáveis e palmilhas adequadas para você não ferir seus pés. A dor pode ser resolvida com alguns remédios. Tem alguns remédios que a gente diminui a dor, mas a sensibilidade dificilmente você vai recuperar. Mas fica a dica número 1 aqui, Bagnete, controle o seu diabetes. Eu falo que o diabético, o hipertenso, o dislipidêmico, mas que ele toma o remédio e está controlado, é como se ele não tivesse a doença. Ele não vai ter os efeitos que é a doença. Só que as pessoas ficam esperando dar sintoma. Eu não vou tomar remédio para pressão porque eu não sinto nada. Não vou tomar remédio para diabetes porque eu não sinto nada. Para colesterol porque eu não sinto nada. Só que quando você vai sentir, é uma complicação dessa. É uma perda da função renal, é um infarto, é um AVC. Então a gente não tem que esperar a ter problema, a gente tem que tratar antes de ter o problema. Doutor, antes da próxima pergunta aqui, ó. A Regina está mandando um abraço para o doutor Rodrigo Penha, falando, doutor Rodrigo Penha é um homem chiquetoso. Quem que é chiquetoso? Depois você me fala aqui, Regina. Obrigado, viu, pela sua participação, uma grande amiga, telespectadora. Doutor, quem está participando com a gente é Natalina de Uberlândia, 49 anos. Gostaria de fazer 2 perguntas para o nosso médico do povo. Quando sente muita dor na junta dos pés, o que pode ser, que pode dificultar colocar o pé no chão, inclusive? Né? E quando um cachorro morde a pessoa, por que tomar vacina e tomar soro no local da mordida? No caso aqui, pelo que entendi, também teria acontecido no pé. Então, vamos lá. Uma dor no pé que impede você de colocar o pé no chão. Pode ser uma artralgia, por exemplo, provocada pela gota, pela uma artrite reumatoide ou doença reumatológica, ou pode ser uma fasciite plantar, que é o que é mais comum. É uma inflamação da fáscia do pé. Então isso é o mais comum, se você não consegue pisar. Precisa de ir no ortopedista dar uma avaliada, ver se os exames de sangue estão todos normais, o ácido úrico está normal e ver se você não está tendo nenhuma complicação ortopédica. Mordida de cão, se for um cão domiciliar, vacinado, a gente só faz observação, a não ser que seja mordida em lugar com grande inervação, por exemplo, mão e rosto. Aí a gente fica um pouco mais preocupado. Por quê? Porque a raiva é uma doença muito grave. Então, por isso que a gente faz soro. Mas não existe essa associação, isso aí, de tomar soro ou vacina no local da picada, não. O que você vai fazer, vai tomar o soro no local adequado. Se for o soro na veia, vai tomar na veia. Não tem isso no local da mordida do cachorro, não. Mas o que tem que observar? Primeiro, tem que lavar com bastante cuidado. Então, foi mordido, a mordida levou a sangramento, lavar imediatamente com água e sabão e procurar um médico para fazer a avaliação. Mordidas mais graves são mordidas nas mãos e no rosto, porque o vírus da raiva ele tem um tropismo, ele tem uma atração pelo nervo. Então, ele vai entrar para onde tem mais nervo, que é mão e rosto. Aí o médico avalia e vê se tem necessidade ou não de se fazer a vacina. Doutor João Paulo está nos acompanhando. Bagnete, tenho 31 anos, sou diabético e pressão alta, pressão arterial. Sinto muito formigamento e dormência no braço esquerdo, muita vertigem e sensação de cair mesmo estando sentado ou deitado. Como proceder, doutor? Aí tem que ver. Tem 2 motivos mais comuns aí. Um, pode ser excesso de remédio antihipertensivo. Então, quando você foi lá no médico, precisou de dar 2, 3 remédios para tratar a pressão, só que esses remédios estão atuando mais do que o necessário. E aí você tem essa tontura. Isso é chamado de hipotensão postural, principalmente quando fica em pé, dá a sensação que vai cair. Descartando essa hipotensão postural causada pelos remédios da pressão, vai sobrar a labirintite ou a labirintopatia, que é comum. São doenças do nosso aparelho de equilíbrio, que é chamado de labirinto, que dá essa sensação. Como é que você percebe e faz uma diferença de uma a outra? Se você tiver com tontura, você fecha o olho e a tontura continua do mesmo jeito, provavelmente é uma labirintopatia, tem que procurar um otorrino para fazer o tratamento adequado. Existe até fisioterapia para a gente melhorar o equilíbrio que acontece nas vertigens paradoxais.
o médico vai saber te explicar e como fazer essa fisioterapia. Essa é a primeira participação do Dr. Rodrigo Penha. A gente vai fazer um intervalo juntos. Na sequência, mais Médico do Povo. Mande suas perguntas, é rapidinho. Ai, gente, como é chato quando as cores das roupas desbotam, né? Vermelho vira rosa, preto vira cinza e branco vira bege. Mas aqui em casa não. Eu uso Tuf sem cloro para manter as cores. É branco mais branco e cores vivas por mais tempo sem desbotar. Ah, e Tuf tira as manchas e elimina os maus odores. Então, bora salvar as cores com Tuf? Tuf sem cloro. Cuidado suave, resultado poderoso. Qualidade Start. Terça e quarta do Hortifruti é no Bernardão. Espia aí. Cebola extra, cará, banana nanica, limão ou mamão formosa, R$ 3,99 o quilo. Leite Bonolate 1 litro, R$ 4,29. Macarrão com ovos Santa Maria, 500 gramas, R$ 3,79. Costelinha suína congelada sadia, R$ 18,99 o quilo. Filé de peito de frango sadia, 1 quilo, R$ 19,99. Ovos brancos Rancho da Lua, cartela com 20 unidades, R$ 13,99. Compre também pelo site bernardãoemcasa.com.br. Com obras e ações por toda a cidade, Monte Carmelo cresce e faz nossa gente viver melhor, da cidade aos distritos. Foram 100 dias de muitas conquistas e começamos forte. O desenvolvimento está aí, para todo mundo ver e viver uma nova realidade, com o Cartão da Família, que irá beneficiar muitas famílias. Com a criação do programa Lar da Família, que garante moradias para famílias de baixa renda. Serviços e diversão com o Domingo no Bairro. A implantação da telemedicina com mais avanços na saúde. O Vai e Vem Fácil, com transporte coletivo gratuito para nossos alunos. E junto com outros parceiros, apoio total ao time de vôlei que passou para a Série A. 100 dias de governo de uma nova Monte Carmelo. Com você, sempre. Feriado batendo na porta e é importante ficar atento ao que vai funcionar ou não na sua cidade. Em Uberlândia, quem precisar de atendimento de saúde nesse feriado, as UAIs vão atender normalmente em caso de urgência e emergência, tá? Já os ambulatórios, UBS, UBSFs estarão fechados. Agora, quem quiser aproveitar o feriado para ir ao mercado municipal, pode curtir aí, as lojas vão estar fechadas, mas bares e restaurantes abertos para te atender durante todo o dia. Parques da cidade também estarão abertos para a população, fazer aquela caminhada, aquele exercício, beber uma água de coco. A coleta seletiva não vai funcionar, né? Então evite colocar o lixo na rua, porque senão vem cachorro, vem o povo lá da reciclagem, faz uma bagunça danada. Transporte público, os horários serão os mesmos de domingo, tá? Então você vai se organizando, feriado é quinta-feira, sexta segue normal. Vamos saber desse funcionamento na nossa querida Araxá, que deve receber muitos visitantes, inclusive, cidade linda, turística, acolhedora. Tô apaixonado por Araxá, hein, César? Boa opção pro feriado, Bagnete. Vem pra cá, daqui a pouquinho eu vou falar inclusive os horários de museus e outras atrações. Mas vamos começar falando de comércio. Segundo o Sindicomércio Araxá, o comércio vai estar todo fechado. Vale tanto para o comércio varejista quanto para o comércio de gêneros alimentícios, como supermercados e hipermercados. Então você que precisa fazer supermercado para amanhã, vai hoje, né? Tudo reabre na sexta-feira e no sábado. Já a prefeitura, secretarias e autarquias vão emendar o feriado. De forma geral, as repartições públicas aqui de Araxá não funcionarão de amanhã até domingo. O atendimento ao público só será retomado na segunda-feira, dia 5. Há, lógico, exceções. A UPA, assim como Uberlândia, e as AMES, Unileste e Uninorte, vão manter o atendimento 24 horas, todos os dias, mas as UBS e os ESFs, Estratégia de Saúde da Família, também vão estar fechados no período. A coleta de lixo funciona normalmente na sexta e no sábado, não vai ter coleta amanhã e no domingo. Limpeza urbana funciona normalmente na sexta e retorna na segunda. Para quem vai visitar Araxá, casa aí do Bagnete, quem sabe, os museus abrem amanhã, feriado, das 8 ao meio-dia, na sexta de meio-dia às 6 da tarde, no sábado de 9 da manhã até às 3 da tarde e no domingo de 8 da manhã ao meio-dia. O Parque do Cristo funciona normalmente todos os dias, de 7 da manhã às 9 da noite. Bagnete, eu volto com você.
Tá certo, César. Ó, a princípio estarei de plantão ao vivo aqui na quinta e na sexta, então não vou conseguir ir para Araxá dessa vez, tá certo? Mas a gente segue conversando ao vivo aqui no nosso Minas Urgente, trazendo muita informação para você, tá? E aí, independentemente da cidade onde você nos acompanha ao vivo aqui no Minas Urgente, você pode se informar junto à prefeitura da sua cidade. Vamos dar uma passadinha rápida em Uberaba para saber como é que vai ser o funcionamento da cidade com ele, Juliano Carlos. Fala, Juliano. É isso mesmo, Bagnete. Uberaba segue praticamente o mesmo cronograma das outras cidades da região. Funcionalismo público municipal para hoje volta somente na segunda-feira, dia 5. As aulas também, assim como fundações e autarquias. Em relação ao esporte, o Parque Murilo Pacheco vai funcionar das 7 às 18 horas. O Parque das Acácias Piscinão das 6 às 22, somente para caminhada ou corrida próximo às quadras. Em relação à saúde pública, as unidades de pronto atendimento do Parque do Mirante São Benedito e o CEDENG trabalharão todos os dias e o transporte coletivo amanhã feriado vai funcionar no horário de domingo, os outros dias retoma ao normal. As feiras livres também acontecerão amanhã normalmente, tanto a feira lá do bairro Boa Vista, na Rua Espanha, quanto a outra feira que acontece aqui na cidade, e também o mercado municipal vai funcionar de forma parcial das 7 ao meio-dia. Então, como você disse, alguma dúvida, entre em contato com o site da Prefeitura, que tem todas as informações. Volto com você. E Uberaba tem um diferencial, né, Juliano? Tá acontecendo Exposebu 2025. Pensa você, uma quarta-feira com cara de sexta, uma super programação para você curtir lá no Parque Fernando Costa. Também gostaria, né? Mas como é que faz? Alguém precisa trabalhar nessa família? Deixa eu te contar, maio tá batendo na porta e o Triângulo da Sorte vai realizar os seus sonhos. É isso mesmo, domingo agora tem carro, moto e muito dinheiro para você. Só no quarto prêmio, gente, tem um Fiat Argo, uma Honda Bis mais 30 mil reais. É isso mesmo, carro, moto e muito dinheiro para você. Você ajuda e concorre. Olha só, primeiro prêmio 10 mil reais, no segundo mais 10 mil reais e no terceiro mais 10 mil reais. No quarto prêmio, aí sim um Fiat Argo, uma Moto Bis e 30 mil reais para você. E tem os giros da sorte, que são mais 20 prêmios de R$ 1.500 cada um. E você pode comprar o seu Triângulo da Sorte pelo Pix, olha só. Em maio, o Triângulo da Sorte vai realizar os seus sonhos. Domingo tem carro, moto e muito dinheiro. E só no prêmio tem um Fiat Argo mais uma Honda Bis mais 30 mil reais. Isso mesmo, carro, moto e muito dinheiro. Ajude e concorra. Do primeiro ao terceiro prêmio, 10 mil reais em cada. No quarto prêmio, um Fiat Argo mais uma Honda Bis mais 30 mil reais. Isso mesmo, carro, moto e muito dinheiro. Mais 20 giros de R$ 1.500 cada. Agora você pode pagar pelo Pix. Garanta seu Triângulo da Sorte. Já pensou em uma bolada dessa no feriadão? Coisa boa demais. Falando em feriadão, vamos saber rapidamente aí da movimentação nas estradas. Para quem pode viajar, pegar a rodovia, tem que ter atenção, né, César? Exatamente, Bagnete, muita atenção, até porque o movimento já vai começar a subir a partir de agora à tarde. Aqui no Alto Paranaíba, inclusive, a expectativa é de um aumento de fluxo de 30% já a partir de agora, a partir de 2 horas da tarde. A região tem 2 movimentos, muita gente chegando aqui em Araxá, como a gente falou aí no início do bloco, vai passar o feriado. O perfil são turistas que conseguiram aí emendar a sexta-feira, já que muitos hotéis só fecharam 3 ou 4 diárias no pacote. E tem muita gente saindo aqui de Araxá também, ou passando por aqui, sentido Uberaba, Uberlândia, interior de São Paulo e, em especial, Bagnete, sentido capital. A BR-262, aliás, merece atenção especial. Vale ressaltar que no trecho aqui da região, ela não é duplicada. A gente sempre fala isso aqui no Minas Urgente. O trecho é de pista simples, de forma geral, está bem cuidado e sinalizado, mas é um trecho com muitas curvas e muito perigoso, em especial ali naquela região de Serra, que começa na região de Campos Altos e segue até Luz. A situação pode se complicar um pouco mais, Bagnete, porque tem previsão de chuva para esse período. Por isso, a orientação é que os motoristas que forem pegar a estrada mantenham os faróis sempre ligados, respeitem os limites de velocidade e, principalmente mesmo, tenha muito cuidado nas ultrapassagens, principal causa de acidentes aqui na nossa região. A restrição de tráfego para veículos grandes hoje e domingo a partir das 4 horas da tarde, amanhã na parte da manhã. As polícias rodoviária federal e estadual, conversei com alguns comandantes hoje, elas estão já com reforços nos trechos e a gente segue esperando aí, Bagnete, um feriado bastante tranquilo,
que assim seja, né? Eu volto com você. Que assim seja, César. Obrigado pelas informações. Quem avisa, amigo é. Toda cautela é pouco nas rodovias. Bora fazer mais um intervalo rápido aqui no nosso Minas Urgente. Na sequência, Médico do Povo, manda sua pergunta. Todos os anos, Uberaba recebe milhares de nomes. Vozes e sorrisos para o maior evento da pecuária zebuína. A Expo Zebu. Em 2025, a emoção irá falar ainda mais alto. Shows, gastronomia e diversão para toda a família. De 26 de abril a 4 de maio no Parque Fernando Costa. Venha celebrar o passado, o presente e o futuro da maior parada do zebu do mundo. 90ª Expo Zebu. 9 décadas do nosso legado zebuíno. Feirão de fábrica Casa dos Pisos. Revestimento branco retificado, R$19,90. Piso 60x60 reticado extra. Argamassa grátis, R$26,90. Telha 366, R$89,90. Casa dos Pisos, 3227, 1747. Central Rural, você encontra o que precisa. É qualidade e preço justo garantido. Central Rural, Marcos de Freitas Costa 94. Disque entregas 3259-1800. Vem pra cá! Concreto usinado Welmix. Qualidade, resistência e força. O melhor concreto usinado para Uberlândia e região. A entrega mais rápida da cidade e preço justo no metro. Concreto usinado Welmix. Peça pelo 3216-7788. Super ofertas. Comercial Construlindo. Chuveiro Max Ducha Lorenzetti, R$84,90. Tinta Casa Nova, 18 quilos, R$109,90. Tomada Fame, a partir de R$7,90. Construlindo Wilson Rodrigues da Silva, 421. Em maio, o Triângulo da Sorte vai realizar os seus sonhos. Domingo tem carro, moto e muito dinheiro. E só no quarto prêmio tem um Fiat Argo mais uma Honda Bis mais R$30 mil. Isso mesmo, carro, moto e muito dinheiro. Ajude e concorra. Do primeiro ao terceiro prêmio, R$10 mil em cada. No quarto prêmio, um Fiat Argo mais uma Honda Bis mais R$30 mil. Isso mesmo, carro, moto e muito dinheiro. Mais 20 giros de R$1.500 cada. Agora você pode pagar pelo Pix. De volta com o doutor Rodrigo Penha aqui no nosso quadro Médico do Povo para falar da sua saúde, né, doutor? Ó, muitas perguntas aqui, já agradeço a participação de todos. A Luciana, lá de Uberaba, tem 53 anos e conta, doutor, que ela sente muita dor no peito, como se estivesse comprimindo o peito. Se mexer muito, dói. O que pode ser isso, doutor? Luciana, a gente sempre alerta e fala, cuidado com dor no peito, principalmente se for uma dor em aperto e provocada por atividade física ou esforço físico. Mas a gente tem que lembrar que 50%, metade dos pacientes que procuram um cardiologista por dor no peito, essa causa não é cardíaca, essa causa tem fundo emocional. E aí uma notícia que deixa a gente um pouco mais tranquilo é que a dor piora com movimentação. Então essa definitivamente não é uma dor de origem cardíaca, provavelmente ela é osteomuscular. Dependendo do tipo de exercício que a gente faz, a gente tem uma cartilagem aqui que conecta com o externo, é chamado de manúbrio. E essa cartilagem pode doer, então você pode estar tendo uma costocondrite, e aí por isso que quando você movimenta, dói, e esse aperto no peito que você sente. Outro diagnóstico diferencial também é uma esofagite, que dá também esse tipo de dor. Mas você tem 53 anos, então não basta, não canso de repetir aqui, há mulheres acima e homens acima dos 40 anos de idade, anualmente, assim como o Bagnetti faz, devem fazer seu check-up, fazer seu exame de esteira, um ecocardiograma e verificar seus exames de sangue. E na dúvida, sempre procura um médico, porque ele te examinando e você contando os sintomas pessoalmente, é sempre mais interessante e aumenta a chance de fazer um bom diagnóstico. Então, se não foi a consulta, vá lá para ele ver entre esses diagnósticos que a gente falou. Doutor Oswaldo, também de Uberaba, está aqui conosco. Oswaldo, manda a idade para ajudar aqui. Ele conta, doutor, que ele está com uma espécie de uma inflamação em uma das vistas, um dos olhos inflamados. Ele gostaria de saber, né, que encaminhamento que o doutor pode dar para ele. Tem alguns tipos de inflamação. Se for só a parte branca do olho, a gente chama de conjuntivite. Então isso é comum, pode ser causado por vírus, época do ano que a gente está, pode ser causado ou pode ser causado por uma bactéria. Aí precisa de tratar, precisa de tomar um antibiótico. Se você está percebendo que pela manhã tem muita secreção,
secreção está exagerada, está atrapalhando a sua vista, você precisa sim ir no oftalmologista, porque pode provocar uma lesão dentro do olho, que é chamada de ceratite ou uma inflamação dentro do olho. Isso é muito sério. Então, se for só a conjuntiva, só a parte branca do olho, que está vermelho e parece que tem areia no ouvido, no olho, aí é só uns cuidados, uma compressa gelada vai resolver. Agora, se estiver atrapalhando a sua visão, está embaçada, precisa de logo ir no oftalmologista para ver se não está tendo uma inflamação parte de dentro do olho. Doutor, o Fábio Pivato também está acompanhando. Ele gostaria de uma explicação, né, sobre as doenças provocadas pela obesidade. Ele está assistindo a gente, mandou até uma foto aqui, ó, lá da sala dele. Ó, que bacana, hein? Obrigado, Fábio, pela participação. Fábio, obrigado por essa pergunta, porque a obesidade é a doença do século. E as pessoas confundem, às vezes, a gente falar sobre obesidade com gordofobia, que a gente não está gostando do gordo ou está falando mal do gordo. São coisas totalmente diferentes. Então, eu recebo muito no consultório, as pessoas falam assim, eu sou um obeso, mas sou um obeso saudável, porque o meu exame de sangue está normal, minha pressão está normal, então eu não preciso de tratar a obesidade. Isso está errado. Porque assim como não existe obesidade saudável, não existe hipertensão saudável, não existe diabetes saudável. Você só não apresentou os sintomas. Então, a obesidade, ela é uma condição, ou seja, o excesso de peso, que provoca várias outras doenças, que vai predispor ao diabetes tipo 2, que vai predispor ao acúmulo de gordura no fígado, vai aumentar a chance de você ter um infarto, de você ter um AVC e hipertensão. Só para você ter uma ideia como isso é importante, eu atendi hoje pela manhã uma paciente que perdeu 10 quilos e aí nós tivemos que suspender o remédio da hipertensão, reduzir o remédio do colesterol, suspender o remédio do diabetes. Por quê? Porque ela foi perdendo a obesidade e foi deixando de ter as outras doenças. Isso acontece muito, é muito típico no paciente que faz a cirurgia bariátrica. Ele está lá com a lista tomando 10 remédios. Depois da cirurgia bariátrica, ele perdeu 30 quilos, essa lista passa para 2 ou 3 remédios. Ou seja, a diabetes ela acompanha várias doenças. Então, ela é uma multifatorial, vai levar várias doenças. Então, por isso que isso sirva de um estímulo para você não falar mal do gordo, mas você combater a obesidade todos os dias. Se pese, coma menos e tenha uma alimentação saudável e pratique atividade física. Doutora Cristiane Pimenta está nos acompanhando. Ela conta, doutor, estou sentindo meu coração igual um terremoto, tá tremendo. Pode ser sintomas de ansiedade? Cristina, interessante a sua pergunta. E nós temos duas observações para fazer. Primeiro, a gente não sente coração. O Bagnete está aqui, o repórter está aqui, está todo mundo. Nosso coração está batendo e a gente não sente. Então, normalmente, não é para sentir os batimentos cardíacos. Uma vez que a gente consegue observar ou perceber o batimento, o nome médico disso chama-se palpitação, né? Então, palpitação é a sensação dos batimentos cardíacos. Pode ser sim por alguma arritmia, provocada por excesso de estimulante, cafeína, excesso desses estimulantes, dessas bebidas energéticas, excesso de estresse, excesso de trabalho, falta de sono, leva o coração a acelerar. Então, pode ser por isso, ou pode ser por alguma doença no aparelho elétrico do coração, que é muito comum. A gente tem, por exemplo, a fibrilação atrial, é uma doença que aparece do nada e o coração da pessoa perde o ritmo, tá? Agora, lembrar que a parte emocional sempre afeta, ela simula sintomas cardíacos. Por isso que a gente fala, há séculos atrás, que o coração é o órgão da emoção, porque as nossas emoções são sentidas no centro do peito e são sentidas no coração. E tem até uma doença que a gente fez o diagnóstico, 3 pacientes essa semana na universidade, que chama síndrome do coração partido. O que é? Fortes emoções levam a afetar o coração e o coração perde até a movimentação por causa dessas fortes emoções. Então, cuide do seu coração emocional e físico. Doutora Aparecida, aqui de Uberlândia, ela conta que o esposo é revascularizado, tem trombose venosa profunda, cardiopata grave, hipertenso, já operou do coração, fez uma mamária e uma radial. Isso tem 7 anos. No abdômen dele surgiram 2 veias de alto relevo do lado esquerdo. Isso é coisa de pouco tempo para cá. O que pode ter causado, quais atitudes eles devem tomar? Ela até mandou uma foto aqui, que às vezes dá para a gente ilustrar. Obrigada, Aparecida, pela informação. Aparecida, então, o que ele tem? Ele tem doença aterosclerótica. Então, ele é um paciente vasculopata, tanto do ponto de vista arterial, obstruiu as coronárias, precisou de abrir e fazer umas pontes,
como doença venosa. 59 anos, tá, doutor? Isso. E aí, essa trombose nos preocupa um pouco mais. Por quê? Porque quando você consegue observar veias na barriga, essas imagens que você mostrou aí, a gente chama isso de circulação periférica. Você sabe por que apareceu aqui? Porque na parte de dentro, onde são as veias mais importantes, deve estar acontecendo obstruções. Então, as veias estão obstruídas lá por dentro, onde elas deveriam circular com facilidade, e aí o organismo tenta achar caminhos e começa por essas veias periféricas. Então, volte no médico cardiologista ou no vascular para que ele faça alguns exames de ultrassom para ver se não teve obstrução, principalmente de uma veia que a gente chama de veia cava. Pode estar tendo uma que a gente chama de síndrome de veia cava e precisa de obstruir. Aí tem que usar um anticoagulante, se não é que ele já não está usando esse anticoagulante oral. Vá rápido, quanto mais rápido, melhor. Doutor, rapidamente aqui então, a Patrícia de Uberaba, 47 anos, tem um desgaste do nervo ciático na coluna, né? Preciso de afastamento do trabalho, ela é diarista. Como que é o nome dela? A Patrícia. Patrícia, não é desgaste, o ciático não tem desgaste, o ciático tem inflamação e às vezes com mudança de tempo ou com postura errada. Ele passa bem no meio da poupança, assim, o ciático, nesse músculo e vem para a parte dorsal da perna. Depende, afastamento ou não. Às vezes ele pode estar numa condição que você não consegue nem caminhar, e aí você realmente tem que afastar e repousar por alguns dias, ou você já pode estar num processo de recuperação que dá para exercer seu trabalho sem grandes dificuldades. Mas na fase aguda da ciatalgia, da dor, você toma os remédios, fica em repouso e tenta fazer uma fisioterapia leve. Depois você vai recuperando. Então, vai depender da análise do médico. Procura um pronto-socorro que ele vai te falar se você necessita ou não fazer esse afastamento de acordo com os exames que ele vai fazer na sua perna, na sua caminhada, para perceber. E você mesmo percebe. Se está tendo dificuldade de dor, ninguém tem que trabalhar com dor ou com dificuldade de caminhar. Isso não faz muito sentido, realmente você precisa ser afastado. Agradecer, doutor Rodrigo Penha, mais uma vez pelo nosso consultório do Médico do Povo. Okay. Agradecer você pela participação. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, eu volto já. Minas Urgente e oferecimento. Limpador perfumado Azulim. Casa limpa perfumada, qualidade Start. Sabe o que é sucesso em Uberlândia? Ajudar as nossas crianças, adolescentes e idosos. Use seu imposto de renda para ajudar projetos da nossa cidade. É só indicar que o imposto pago vá para os fundos da criança e do adolescente e do idoso. Não muda nada para você e os recursos ficam em nossa cidade para educação, esporte, cultura e muito mais. Nossa ajuda muda o mundo de muita gente. Especialistas confirmam no Marte Minas, preço baixo virou notícia. Se liga nessas ofertas. Lava-roupas Ápice 4 quilos, R$19,90. Leite condensado, R$4,98. Creme de leite, R$2,98. Arroz pacote 5 quilos, R$18,90. Pernil suíno peça quilo, R$17,80. Filé de peito de frango congelado quilo, R$16,58. Campeão de preços baixos, só o Marte Minas. Eu sou Samuel, atleta de esporte de aventura, produtor do show Adventurar, em parceria com o maior circuito mundial de corrida de aventura, Adventure Race World Series. Viajo pelo Brasil e pelo mundo para explorar os lugares mais paradisíacos, guiado apenas por um mapa e uma bússola. Mas essas grandes aventuras são só parte do plano. O que queremos de verdade é criar uma grande comunidade de aventureiros para viver suas próprias jornadas e começarem a adventurar. E você está mais que convidado. Bora adventurar? Minas de volta exclusivamente para agradecer o carinho da sua audiência nessa véspera de feriado. Tá chegando o Band Mulher com ela, a nossa amiga Vanessa Pires. Você não vai perder, a gente tem um encontro amanhã 12h40, depois do Donos da Bola. Forte abraço, tchau! De uma simplicidade natural, se enxerga